Você já ouviu alguém dizer que o comunismo é bonito no papel, mas é impossível na prática? Que é uma utopia? Que é uma brisa, uma miragem? Pois bem, hoje a gente vai mostrar que isso é uma grande mentira. Antes de continuar o vídeo, já se inscreva, já deixe o joinha e já comente. Vocês pensam que é fácil vir aqui ficar desmentindo um monte de baboseira que vocês escutam sem pesquisar por aí? Não é não. O termo utopia surgiu em 1516 com o livro do inglês Thomas More, que imaginava uma sociedade perfeita, ideal, harmônica, mas que não existia em lugar nenhum. Tanto que utopos em grego significa literalmente nenhum lugar. Esses projetos utópicos apareciam como ilhas isoladas, onde tudo funcionava, mas sem explicar como se chegaria lá. No século XIX surgiram os chamados socialistas utópicos, tal como Charles Fourier e Robert Owen. Eles queriam mudar o mundo através da razão e da boa vontade, criando comunidades modelo, mas sem romper com o sistema capitalista vigente na época. Foi contra essa visão que Marx e Engels se levantaram. Em 1848, Marx e Engels lançam o Manifesto Comunista, e ali já está claro: comunismo não é um sonho idealizado, mas sim uma necessidade histórica. Eles diziam que os comunistas não têm ideias a se realizar, como se fossem arquitetos de um mundo imaginário. O que o comunismo faz é reconhecer as contradições reais do capitalismo, que é a exploração do trabalho, a concentração da riqueza, a miséria das massas, e então agir a partir disso, dessas contradições do capitalismo. Marx chamava os socialistas utópicos de meros sonhadores. Em vez disso, ele propunha uma análise científica da sociedade, que é o quê? Estudar a luta de classes, a exploração do trabalho e o papel do Estado. Para Marx, o comunismo nasce da contradição entre capital e trabalho, como resultado da luta concreta das classes oprimidas contra os donos dos meios de produção. Como diz Slavoj Zizek, depois repetido por Mark Fisher, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ou seja, a verdadeira utopia é acreditar que esse sistema desigual, predatório, violento, excludente pode durar para sempre. Pensa comigo aqui, o capitalismo vive prometendo um futuro melhor. Dizem que se você trabalhar duro, estudar, investir, empreender, você vai vencer na vida. Mas a realidade é outra. A realidade é fome, desemprego, favelas, destruição ambiental, guerras, crise climática, precarização do trabalho. E agora, cadê o futuro próspero que te prometeram? Fala pra mim. E o pior, até mesmo os princípios básicos que o capitalismo promete seguir como livre mercado é uma grande ilusão. O que a gente vê na prática é a monopolização de tudo. Multinacionais gigantes controlando setores inteiros da economia. São poucas empresas que dominam o mercado de tecnologia, Google, Amazon, Apple. São poucos grupos que controlam a mídia. O agronegócio é concentrado em meia dúzia de empresas transnacionais e até a produção de alimentos e medicamentos está nas mãos de conglomerados bilionários. Isso daí não é livre mercado, meu anjo. Isso é capitalismo monopolista. As pequenas empresas que tanto falam são esmagadas pela concorrência desleal, pelos algoritmos, pelos monopólios de dados, pelos subsídios estatais para os grandes. Você aí que é dono de uma pequena farmácia, tenta competir com uma droga raia, por exemplo. Você que é dono de uma livraria, tenta competir com uma... Fala uma Nobel, uma Amazon. Você que é dono de um mercadinho de bairro, de uma quitanda, tenta lá competir com a Oxxo. A tal livre concorrência é uma fantasia, uma utopia liberal que nunca existiu. Segundo Mark Fisher, o autor do livro Realismo Capitalista, vivemos num tempo em que o capitalismo se apresenta como a única alternativa possível. Ele diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Não é só uma frase de efeito, é um sintoma de uma época em que o capitalismo colonizou até a nossa imaginação. Caralho, Gustavo, mas como isso? Filmes sobre apocalipse, colapsos ambientais, zumbis, distopias, tudo isso parece mais plausível do que um mundo sem lucro, sem patrões, sem exploração. Mark Fisher argumenta que esse realismo capitalista não é realismo coisa nenhuma. É uma ficção ideológica construída para nos fazer aceitar a precariedade como destino e a exploração como normalidade. E como ele mesmo diz, o maior truque do capitalismo foi nos convencer de que qualquer alternativa é utópica, impossível ou então perigosa. Mark Fisher. Ele é irmão da Vera Fisher ou nada a ver? É, mano. Sabe o que é realmente utópico? Achar que dá pra crescer infinitamente num planeta finito. Achar que um sistema que depende de desigualdade, crises, guerras, vai um dia se tornar justo. Não vai, meu querido, não vai. Como diz David Harvey, o capitalismo só se mantém porque constantemente cria bolhas, conflitos e destruição. Ele precisa do caos para sobreviver. Isso sim é utópico, utopia liberal, utopia dos bancos, das bolsas de valores, dos donos do mundo. Ah, mas o comunismo nunca deu certo. Errado.
O que nunca deram foi a chance de construir o comunismo em paz. Em Cuba, mesmo com os bloqueios brutais dos Estados Unidos há mais de 60 anos, eles garantiram saúde universal, educação de qualidade, índices altíssimos de vacinação e avanços científicos, tudo isso com dignidade, mesmo sob sabotagem constante. Na União Soviética, industrializaram o país em poucas décadas, erradicaram o analfabetismo, venceram o nazismo e foram pioneiros na exploração espacial. No Vietnã, após derrotar duas das maiores imperialistas do século XX, França e Estados Unidos, eles reconstruíram o país com base no planejamento socialista, erradicaram a fome extrema, investiram em educação e saúde. Hoje é o país que mais cresce do Sudeste Asiático. Na Coreia do Norte, apesar do bloqueio, das sanções e da caricatura criada pela mídia ocidental, garantiram soberania alimentar, moradia popular, independência econômica e um dos contextos mais hostis do planeta. Na China, sob a direção do Partido Comunista, mais de 800 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza extrema em 4 décadas. Embora haja contradições e adaptações ao mercado, o papel central do Estado, do planejamento e do controle popular ainda mostram elementos de um socialismo em construção. Todas essas experiências têm algo em comum. Foram e são sabotadas pelo imperialismo norte-americano, através de guerras econômicas, sanções, embargos, bloqueios, guerras culturais, demonização pela mídia, criação de estereotipos e mentiras e até intervenções diretas, golpes, invasões, apoios a grupos armados. Os Estados Unidos tentam impedir qualquer modelo que desafie a lógica capitalista global. O que essas experiências mostram é que o socialismo não só é possível, como ele já foi colocado em prática. O problema é que o capitalismo não admite alternativas e destrói qualquer tentativa de autonomia. Como que algo é utópico se a gente já viu na prática e na realidade material? Socialismo, comunismo não é um paraíso imaginário, é uma luta real, feita por gente real em territórios reais. É a organização da classe trabalhadora, das mulheres, dos povos indígenas, da juventude preta e periférica. É construir um mundo onde a vida vale mais que o lucro. E como dizia Rosa Luxemburgo, ou o socialismo ou a barbárie. E você? Vai continuar acreditando na utopia capitalista ou vai encarar a realidade e lutar para transformá-la? Menos Brasil paralelo, mais ansiedade. Boa, boa, caralho. Não consumam Brasil paralelo. É isso, meus lindos utópicos. Gostou desse vídeo? Deixem seu comentário. Eu preciso de comentários. Comentem, fale do seu dia, fale do vídeo, desabafe sobre um romance mal sucedido que você teve, conte uma conquista. Comentem e se inscrevam também. Um beijo de luz.